Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gustavo e vou te guiar pelos próximos minutos nesse resumo da minha pesquisa, que se chama Avanços e Limites da Luta pela Reforma Urbana nas Instituições Participativas do Ministério das Cidades, entre 2013 e 2017. Essa é uma pesquisa do Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades, o DEMUD, e é vinculado ao Decanato de Pós-Graduação da UNB com o financiamento do CNPq. Bom, nesse projeto eu analiso se as instituições participativas do Ministério foram efetivas em fazer avançar a pauta da reforma urbana no governo federal, entre 2013 e 2017, como eu disse. Instituições participativas são aqueles espaços que incorporam cidadãos e organizações da sociedade civil na deliberação sobre políticas públicas. E nesse caso eu me refiro ao Conselho das Cidades e às conferências das cidades. E é entre 2003 e 2017, porque em 2003 foi o ano da primeira conferência e 2017 foi o ano em que o Conselho ficou inativo. E meu objetivo principal com isso tem sido entender quais foram os avanços e obstáculos vividos pelas organizações do Fórum Nacional da Reforma Urbana, o FNRU, ao encaminhar suas demandas, que se concentram na defesa do direito à cidade, da função social da propriedade e da gestão democrática das cidades. E para alcançar essa meta, eu precisei revisar a literatura sobre interações socioestatais no governo federal, levantar a bibliografia sobre o Ministério, a Conferência e o Conselho das Cidades, e analisar também as resoluções das conferências e as atas das reuniões do Concidades. Só que no levantamento eu incluí artigos, livros, anais de congressos, teses, dissertações, análises de conjuntura, documentos e também relatórios de pesquisa. Já as análises das atas e resoluções foram feitas com base na busca por certos termos ligados à agenda da reforma urbana, nas reuniões do Conselho e nas edições da Conferência, para identificar a incidência da agenda do FNRU no governo durante o período estudado. Então, os termos que eu usei foram os seguintes: direito à cidade, reforma urbana, estatuto da cidade, função social da cidade ou da propriedade, gestão democrática, participação social ou popular ou da sociedade ou também cidadã, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, PNDU, ou o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, SNDU. E, bem, relacionando aquilo que eu achei nos documentos do Ministério com os apontamentos da literatura que eu revisei, eu percebi que a capacidade do Concidades e da Conferência de incidir de fato nas políticas urbanas foi bem limitada, porque a deliberação nesses espaços resultou em poucas políticas efetivas. Bom, eu explico isso. Quando você relaciona o frágil processo de construção do Ministério com as mudanças nas relações entre o FNRU e o governo entre 2003 e 2017, você percebe que os atores tiveram cada vez mais obstáculos para incidir nas políticas urbanas através do Concidades e da Conferência. E a análise das atas e resoluções confirma isso, porque os momentos em que esses espaços foram mais enfraquecidos politicamente correspondem aos períodos com menos discussões sobre a reforma urbana. Assim, os achados da pesquisa confirmam os argumentos apresentados pela literatura, que diz que as instituições estudadas sempre tiveram várias limitações para fazer avançar a pauta da reforma urbana. E aqui eu coloquei como exemplo uma tabela das incidências no Concidades, com os anos destacados em branco sendo os de enfraquecimento político e as baixíssimas menções à pauta da reforma urbana, como vocês podem ver. E então eu concluo na pesquisa que mesmo com as conquistas formais, como o sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e a Lei Federal de Saneamento, em ambos os espaços os debates resultaram em poucas políticas públicas efetivas. Contudo, é preciso fazer uma ressalva quando a gente avalia a efetividade deliberativa dessas instâncias, porque o fato de certos termos não estarem registrados não significa que não foram discutidos. Mas a ausência de um registro pode indicar sim que determinado tema foi pouco debatido. Bom, e é isso. Era isso que eu tinha para apresentar para você hoje, e foi só um resumo. Então, no relatório final você pode encontrar mais detalhes disso tudo. E essa pesquisa foi feita por mim, Gustavo Cardoso, orientada por Tiago Trindade e com a colaboração de Andréa Vieira e João Pedro Fernandes. Muito obrigado por ficar até aqui e qualquer coisa você pode me escrever se tiver alguma dúvida, tá?